Compostela. Você vai ver ainda. Encerra mais uma edição do Parlamento Jovem Catarinense. Quinta-feira, 27 de junho, o TVA Notícias já está começando. Olá, boa noite. A realização de uma sessão ordinária encerrou a 26ª edição do Parlamento Jovem. 40 estudantes saem do programa com uma nova visão sobre as atividades parlamentares e deixam aqui um exemplo de cidadania. A reportagem é de Maria Helena Salles. O deputado estadual Laércio Schuster abriu os trabalhos com um discurso sobre a importância da atividade parlamentar. Em seguida, ele passou a presidência para a jovem deputada Bruna Ximenes Batista, da Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, de Chapecó. Ela foi eleita pelos colegas no início da semana, quando começaram as atividades da 26ª edição do Parlamento Jovem. A sessão ordinária é a última atividade do programa. Os 40 estudantes vindos de 8 escolas diferentes passam 4 dias com a agenda lotada, exercendo atividades similares às dos deputados. Eles montam partidos fictícios, elegem os integrantes da mesa, participam de reuniões de comissão, palestras e debates, até chegarem aqui ao plenário, onde, a exemplo dos deputados estaduais, discursam na tribuna e discutem e votam projetos. Os jovens parlamentares apresentaram 12 projetos de lei e 5 indicações, solicitando uma série de medidas a órgãos públicos. Uma das matérias aprovadas mostra preocupação com o meio ambiente. Os alunos do Colégio Cenecista Elias Moreira, de Joinville, querem proibir a passagem de caminhões com carregamentos tóxicos durante a noite na Serra Dona Francisca. Se algum acidente acontecer ali na serra, toda a fauna do Rio Cubatão, toda a fauna da região, no caso o bioma Mata Atlântica, ele todo é comprometido. O bioma Mata Atlântica ele é atualmente um dos mais ameaçados do planeta Terra, então um vazamento ele comprometeria toda a fauna da região. Já os jovens deputados da Escola de Educação Básica Santos Anjos de Rio das Antas se preocuparam com a saúde da população que vive em pequenos municípios. O nosso projeto principalmente é na área de saúde, no auxílio de pessoas que às vezes vão fazer uma cirurgia de emergência, vão fazer uma cirurgia pelo SUS, que às vezes no hospital não possui um banco de sangue, então a gente pretende, através do EMOSC, deslocar para pequenas e médias cidades do estado. A Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento Catarinense, organiza e prepara cada uma das edições do programa. Os coordenadores comemoram a transformação em lei de vários projetos sugeridos pelos estudantes nos últimos anos. Todos os trabalhos que os 40 parlamentares jovens fazem numa edição do parlamento, eles são encaminhados aos deputados, que muitas vezes utilizam a ideia dos alunos, e nós já temos com isso uma 4ª edição do compêndio das leis do Parlamento Jovem, onde nós temos 40 leis estaduais que foram feitas pelos jovens parlamentares durante esse programa, e os deputados adultos assumiram a responsabilidade de protocolar aqui na casa e fazer toda a tramitação do processo legislativo. O Parlamento Jovem transforma a visão que os jovens têm da política e do papel que os deputados estaduais exercem na sociedade. Foi uma experiência incrível, foi tudo muito bem elaborado, nós estamos muito felizes por ter essa oportunidade, por ter tido essa semana incrível aqui. Com certeza vamos levar para a vida inteira como uma lição de cidadania, e fica aqui a nossa indicação para que as pessoas se envolvam com política, porque é importante. Para os deputados, é mais uma oportunidade de entrar em contato com as novas gerações e mostrar a esses estudantes a importância da atividade política. É a oportunidade, que o Parlamento Catarinense dá a esses jovens de conhecer um pouquinho desse espaço onde nós produzimos leis, propomos várias coisas e fiscalizamos atos do governo, que eles possam verdadeiramente exercer a sua cidadania e ver que, através do parlamento, nós podemos ajudar o nosso governador do estado a gerir melhor Santa Catarina.
Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina, o CIE, apresentou em plenário o relatório de atividades sociais de 2018. Os dados foram considerados positivos. O centro passou a ser autônomo e realmente catarinense em 2001. Isso se deve à parceria das empresas na profissionalização de jovens e adolescentes. Através do programa de estágios, formam futuros profissionais. Contratam estudantes do ensino médio, técnico, profissionalizante e superior como estagiários. São 21 unidades operacionais no estado. No ano passado, o centro atendeu 73 mil jovens. Cerca de 36 mil foram contratados. Os números do relatório do ano passado foram comemorados pela entidade. O relatório que nós temos de 2018, nós cadastramos 35 mil jovens que tiveram essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho só no ano de 2018. Se for para a história toda do CIE em Santa Catarina, 35 anos, mais de 1 milhão de jovens já entraram no mercado de trabalho. Caroline Franciele dos Santos tem 25 anos. Ela é o exemplo de bom aproveitamento do estágio. A história de sucesso. Aos 15 começou um curso e o primeiro emprego foi através do CIE. Os anos passaram. Fez serviço social na UFSC, cursa mestrado e de aluna passou a professora do centro. Trabalhei durante 2 anos como jovem aprendiz numa empresa e após esses 2 anos eu fui contratada por essa empresa. Depois consegui também me formar em serviço social, sou formada há 3 anos e há 1 ano eu atuo ministrando esse curso que eu fui aluna. Então, para mim, assim, é maravilhoso poder retribuir tanto para a sociedade quanto para os jovens e principalmente para a instituição os benefícios que ela me trouxe anteriormente. Quem também teve espaço na sessão foi o coordenador de jornalismo da Jovem Pan de Joinville. Ele veio falar sobre uma campanha promovida pela emissora de rádio. A campanha Empreender em Joinville, realizada pela Rádio Jovem Pan, destaca ações de empreendedores, gestores, lideranças políticas e da sociedade, valorizando a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento municipal. A campanha está sendo veiculada na programação e nas plataformas digitais da emissora e tem o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. De acordo com o coordenador de jornalismo da Jovem Pan, Ananias Cipriano, Joinville não seria a 3ª maior economia do sul do país sem o empreendedorismo. Joinville foi se desenvolvendo em torno de empresas pequenas, oficinas e tal, e depois se tornou uma grande referência em vários segmentos, né? Muito se fala do segmento metal mecânico, metalúrgico, têxtil, mas Joinville é pujante em vários outros pontos. E hoje, né, nesse momento, o Joinville vem se preparando para o ramo da tecnologia. Você vai ver a seguir o relato em livro das pessoas que percorreram o caminho de Santiago de Compostela. A gente já volta. Você trabalha numa empresa e gostaria que o EMOSC fosse lhes apresentar um pouco do nosso trabalho, de como funcionam as etapas da doação de sangue, nos contacte. Ou ainda, se você quiser trazer seu grupo de trabalho, de amigos, agende conosco um horário. Nosso transporte também está à disposição, caso necessite. Conheça um pouco mais dos nossos projetos na nossa página www.emosc.org.br. Teremos a honra de lhes atender. No Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura, foi realizado na Assembleia Legislativa um debate sobre o assunto. O evento foi promovido ontem pela Comissão de Direitos Humanos. Santa Catarina conta com um coletivo de prevenção e combate à tortura. Cerca de 20 instituições compõem o grupo que atua pelo Estado. Especialistas e vítimas de tortura participaram de um debate na Assembleia Legislativa. O encontro foi exatamente no Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. O proponente foi o deputado estadual Fabiano da Luz, através da Comissão de Direitos Humanos. E será sempre bom trazer essas palestras sobre tortura, sobre prisão, enfim, sobre a história que a gente viveu, né? Porque um país sem história é um país sem memória.
Na ocasião, a psicanalista que conduziu o trabalho lembrou que a ditadura passou, mas a tortura ainda existe em alguns cenários. A psicológica é uma das mais comuns. À medida que há um silenciamento sobre algo que o Estado deveria ter se responsabilizado e assumido, né, contra a tortura, a gente corre o risco de que tudo isso se repita silenciosamente, né? Após 50 anos, Dona Marlene Socas ainda lembra dos 2 meses em que ficou presa, entre maio e julho de 1970. Presa política, sofreu tortura. Prova viva do período ditatorial no Brasil, decidiu remontar a história de outro preso político, o então deputado Paulo Stuart Wright, que foi cassado em 1963. Até hoje, ninguém sabe o que houve com ele, exceto pelos relatos que indicam tortura e morte do político catarinense. Ele foi preso, torturado até a morte e seu corpo foi jogado em algum canto e nunca foi entregue à família. Já Dona Yara não foi presa, mas passou o período da ditadura fugindo para evitar a tortura. Hoje ela lamenta o esquecimento por parte da população do que realmente foi aquele período. Eu acho que um pouco é induzido, né? Induzido pela mídia, E acho que desperta uma reação, né, psicológica, emocional, né, de esquecer as coisas ruins, né? A CPI da Ponte Hercílio Luz ouviu mais 2 depoentes na reunião de ontem à noite. Quem acompanhou foi a repórter Deluana Bus. Mais 2 depoimentos foram colhidos pela CPI da Ponte Hercílio Luz, que está sendo realizada pela Assembleia Legislativa. Primeiro, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram Arnoldo Martins, que foi diretor de operações do DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura, entre 1999 e 2002. Em seguida, foi colhido o depoimento de Delbi Joel Canarim, atual diretor de operações do DEINFRA e que foi gerente de licitações no mesmo órgão nos anos 1990. O relator da CPI, deputado Bruno Souza, conduziu os questionamentos. Destaque foram os períodos que nós podemos avaliar aqui, as licitações iniciadas nos anos 2000, um consórcio que existia, entretanto nós constatamos que existiam alguns problemas técnicos e jurídicos na constituição de um consórcio, que ele existia na forma e na prática, mas não era formalizado, ele não era documentado, isso não está, então isso é um erro de licitação. E nós queremos identificar o motivo que isso aconteceu. Tivemos a oportunidade de falar com 2 técnicos da época, que realmente também confirmaram essa situação, entretanto nos deram ensejo para buscar mais informações. O deputado também falou sobre as próximas testemunhas que serão ouvidas na CPI. Terão outras pessoas ouvidas pelo DEINFRA, teremos agora pessoas também que trabalharam com, até corretores que trabalharam com apólices de seguro relacionados à Ponte Luz, e agora começaremos a falar com algumas outras empresas também. Essa segunda etapa vai ser bem movimentada. E a noite de ontem foi de lançamento de livro aqui na casa. A obra contém relatos de pessoas que percorreram o caminho de Santiago de Compostela e todo o preparo para a jornada. O coronel da reserva da Polícia Militar, Rui Araújo Júnior, é presidente da Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. A entidade foi formada em julho de 1999 para orientar, preparar e credenciar os peregrinos. Para comemorar os 20 anos de fundação, a associação lançou este livro. São 37 textos de associados que narram experiências e vivências durante a preparação para a peregrinação e o trajeto até o sepulcro do apóstolo Santiago, na Espanha. Esse livro, na verdade, ele foi composto por experiências de pessoas que já fizeram o caminho de Santiago e fizeram vários caminhos no Brasil. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é treinar essas pessoas aqui, colocar todas as nossas experiências, repassá-las, para que quando elas forem a Santiago, fazer qualquer um dos caminhos na Europa, ela não tenha dificuldade em realizar com sucesso o seu caminho. O Caminho de Santiago de Compostela é patrimônio mundial da Unesco. O trajeto existe desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior na Catedral da cidade espanhola.
Mas hoje a maioria das pessoas que percorre o caminho não tem motivos religiosos. A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Ana Lúcia Coutinho, é historiadora e antropóloga. Ela escreveu 2 textos do livro, sempre abordando questões relacionadas à história e cultura de Santiago de Compostela e também de caminhos brasileiros usados como preparo para a grande jornada. Mas ela confessa que há 7 anos teve uma experiência espiritual durante o trajeto português que leva ao destino na Espanha. Me encontrei com isso no sentido de uma pessoa que me chamou o caminho. E depois, com a reflexão, no restante do caminho, eu vi que eu estava de encontro com uma pessoa que já não estava mais conosco. E com isso fez o quê? Fez com que eu refletisse muito, né, nesses olhares que eu tenho sempre histórico e sempre vou ter histórico. Mas o caminho me proporcionou isso e me proporcionou a entender os outros que faziam esse caminho espiritual que nem sempre a gente entende. A peregrinação até Santiago de Compostela foi uma das mais concorridas da Europa medieval. Passou vários séculos esquecida, até que nos anos 1980 ganhou popularidade. Aqui no Brasil, o livro Diário de um Mago, do escritor Paulo Coelho, impulsionou ainda mais o interesse pelo itinerário. São vários roteiros que se espalham pela Europa e vão entroncar nos caminhos do norte da Espanha. O presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela conta que fez o trajeto francês, o mais longo de todos, com mais de 800 quilômetros e que exige 30 dias de caminhada. Para ele, é uma jornada que dá um novo sentido à vida. Ele traz para você uma experiência muito positiva, uma experiência de desapego, uma experiência espiritual, uma experiência religiosa, não necessariamente você tenha que ser católico, apostólico, mas uma experiência assim de vivência, de bom viver com as pessoas, de desapego, de levar só o necessário, não adquirir coisas que sejam que se vá acumular e não tenha função na tua vida. Então, você caminhando lá vários dias sozinho com você mesmo, você vai refletindo as coisas necessárias para a tua vida. A gente fica por aqui, outras informações às 8 horas da manhã no Primeira Hora. Continue acompanhando a nossa programação. Boa noite para você e até amanhã.